Olá, graças a Deus de volta com mais um vídeo. E como sempre, esses vídeos são para ajudar você que tem passado por problemas emocional e psicológicos, seja depressão, seja síndrome do pânico, fobia, seja ansiedade, labirintite, seja qualquer tipo de problema emocional. E um problema emocional é quando você vai ao médico, você descobre que esse problema o médico não consegue diagnosticar esse problema, né? Não consegue descobrir que problema é e, enfim, acaba que você entendendo que não é um problema físico, mas é um problema que os médicos, nenhum aparelho consegue identificar, diagnosticar. Então é um problema psicológico, é um problema da sua cabeça. Mas eu quero que você entenda que os problemas da nossa cabeça, eles não surgem do nada. Eles não vêm por um acaso e simplesmente vêm e surgem de repente. Eles vêm do que vemos e do que ouvimos. E eu quero que você entenda, tente raciocinar junto comigo. E eu já falei, isso que eu vou falar aqui já falei em outros vídeos, mas que eu postei no YouTube. E este vídeo aqui eu quero postar exclusivamente para o Facebook. Eu não sei se depois vou postar no YouTube, mas é exclusivamente para o Facebook, para o pessoal que está aí no grupo do Ajuda Emocional e Psicológica. Então eu quero que você entenda que os problemas emocional e psicológicos vêm pelo que vemos e ouvimos. E você raciocine junto comigo, porque você não precisa simplesmente aceitar o que eu falo por aceitar, acreditar porque eu estou falando. Não, você precisa raciocinar, pensar, analisar e ver que se encaixa, né? Vamos fazer um simples raciocínio. Vamos ver. Nós precisamos do alimento físico, é isso? Sim, precisamos do alimento físico. Precisamos de água e de pão. O pão que eu falo é o arroz, o feijão, enfim, a verdura, o pão mesmo. Bom, você entendeu? A água e o alimento físico. Nós precisamos desse alimento para nosso corpo não adoecer, né? Não enfraquecer e não morrer. Veja que se você não se alimentar com água e comida, você acaba que morrendo. Você morre, você some, você vai morrer. Qualquer pessoa morre, certo? Então, vamos raciocinar. Se nós precisamos de um alimento para manter o nosso corpo vivo, então também temos um alimento para o nosso interior. Não estou falando dos órgãos internos, porque os órgãos internos, eles se alimentam, eles se fortalecem do alimento físico. Eu falo o interior, dentro de nós, que nós não vemos, algo especial. É como se fosse o corpo que mantém esse corpo de pé. Vamos colocar desse jeito. Não tente imaginar, né? Porque quando você fala nisso, tenta vir uma lembrança de uma alma, uma imagem se formando, mas isso não existe. Isso aí, se existe, ninguém sabe explicar. As pessoas apenas falam, mas a imagem que vem, eu falo assim que não existe, é a imagem. A imagem que tenta se formar quando você lembra de uma alma. Há pessoas que quando eu falei isso agora lembrou de alma, de um corpo, uma alma, um espírito. Mas lembre-se que essa figura já foi apresentada a você. E essa figura que vem à sua lembrança foi alguém que desenhou, alguém que imaginou, desenhou e mostrou a você, certo? Então você precisa acreditar que é dessa forma que funciona. Então, existe o nosso interior que também precisa de um alimento, Mas também o nosso interior pode ser alimentado com dois alimentos. Mas é aí também que está o problema. Veja que o nosso exterior precisa da água e do pão. O nosso interior precisa apenas de um só alimento que vamos colocar como água, certo? A água que não vemos. Mas
Talvez eu misturei um pouquinho, mas vamos daqui a pouco entender. Mas também é possível alimentar o seu interior com dois alimentos. Então, vamos lá. O alimento físico alimenta o meu corpo. O alimento físico que alimenta o meu corpo é a água e o pão. O alimento físico, o alimento, vamos colocar assim, espiritual, que alimenta o meu interior, o que não vejo, é justamente, podemos dizer que é o alimento espiritual. Mas podemos dizer que o que alimenta o nosso interior é o que vemos e o que ouvimos. Mas nós podemos conviver e viver apenas ouvindo e não vendo, certo? Por quê? Porque quando você apenas ouve, você consegue viver a sua vida, você consegue se alimentar de uma forma mais perfeita. E quando você vê, que eu falo as figuras, eu falo ouvir as palavras que as pessoas falam e as figuras que nos mostram. Então veja que isso é como se fossem dois alimentos, que é quase a mesma coisa, é a mesma coisa do alimento físico para o corpo. O alimento para a nossa alma, para o nosso interior, é também dois alimentos que vêm pelo que vemos e ouvimos. Já o alimento físico é a água e o pão, e o alimento interior do nosso exterior é o que vemos e ouvimos. Então, eu quero que também, acho que eu misturei um pouquinho aí as coisas, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Não importa algumas coisas que eu compliquei aqui um pouco quando eu falei misturei um pouquinho, mas o que importa é que nisso tudo você entenda que raciocinando, você mesmo raciocinando, sem precisar ninguém lhe explicar, nenhum sábio entendido, é você raciocinando e não precisa por mais que você acredite que eu sou uma pessoa que entende e compreenda, mas você sabe que você raciocinando sem precisar que eu raciocine por você, você mesmo raciocinando, você mesma raciocinando, você consegue entender e compreender sim que existe dois alimentos para o nosso corpo interior e dois alimentos para o nosso corpo interior. Nós dois alimentos para o nosso corpo exterior e dois alimentos para o nosso corpo interior. E os dois alimentos que precisamos para o nosso corpo exterior é a água e o pão. E os dois alimentos que precisamos para o nosso corpo interior é o que vemos e ouvimos. Então, se você raciocinando, continue raciocinando, se você comer um pão ou beber uma água contaminada, você não adoece e pode morrer? Sim. Isso não é verdade? Sim, é verdade. Também, se você ouvir e ver coisas contaminadas, você pode adoecer e até morrer. É a mesma coisa. Você está entendendo onde eu quero chegar, onde temos que chegar? Então eu quero que você entenda e compreenda que os problemas emocional e psicológico vêm pelo que vemos e ouvimos. E isso não porque eu apenas estou falando que é dessa forma, mas porque você raciocina e vê que faz sentido, certo? Porque por mais que alguém fale com você, você não consegue tocar nas palavras. Você consegue tocar nas palavras que as pessoas falam no ar? Você consegue tocar? Não. Mas você consegue absorvê-las sem vê-las, embora você possa ver até as figuras que eles lhe mostram, que nos mostram, mas você não consegue tocar nelas que estão na sua mente ou nas palavras que se formam na sua mente. Você não consegue tocar porque elas são invisíveis, assim como elas são invisíveis que alimentam o invisível que há dentro de você. Tá bom? Mas já o pão e a água você pode tocar, porque é feito para o seu corpo físico, visível, qual você toca, o qual você tem e sente e pode tocar e sentir. Então veja que, mais uma vez raciocinando, isso faz sentido. Então não é simplesmente porque eu diga, é porque vemos os problemas emocional, psicológico, vem pelo que você vê e pelo que você ouve. Isso é fácil dizer, mas e quando você aceita dessa forma,
Você está aceitando algo que alguém já pensou por você. E quando você pensa e raciocina junto com a pessoa, então você vê que não só a pessoa raciocinou, mas você raciocinou com ela e vê que se encaixa o raciocínio seu com o da pessoa. Então assim é válido. E sendo assim, você vê que você não depende da pessoa para viver, mas depende primeiramente de você decidir o que você acredita ou não acredita, aceita ou não aceita, e aí então você depender das palavras de Cristo, da palavra de Deus. Então eu quero que você entenda e compreenda e veja que faz sentido. O alimento que o nosso corpo precisa, o nosso corpo que nós podemos vê-lo e tocá-lo, e as pessoas podem ver o nosso corpo, também são a água e o pão, o qual vemos e tocamos. E também essa mesma água, esse mesmo pão, são físicos. Qualquer pessoa pode ver e pode tocar. Não só você, mas as palavras que as pessoas falam e até as figuras que elas nos mostram, não podem ser tocadas. Podem até ser desenhadas, mas quando estão em nós, absorvemos, não podemos mais, não podemos tocá-las, nem mesmo senti-las. Senti-las, que eu falo, podemos sentir, sim, isso já é outro assunto, mas através das sensações ruins. As sensações ruins que você sente, aquelas sensações inexplicáveis, ela vem também pelo que você vê e pelo que você ouve. Então, veja que, assim como o alimento físico adoece o seu corpo exterior, também o alimento, vamos colocar assim como que espiritual, que alimenta o seu interior, o seu espírito, o qual você não vê, ele pode adoecer também o seu interior, que é justamente aí que onde surgem os problemas emocional e psicológico, e você vai raciocinando e vê que faz sentido. Agora vamos continuar raciocinando. Se o homem, governantes, pessoas as quais conhecemos, essas pessoas que administram a nossa cidade, que infelizmente administram a nossa vida, e você sabe que eu quero dizer que isso é verdade, porque se você mesmo administrasse a sua vida, você decidiria onde você iria morar, quanto você iria ganhar, onde você iria e quanto você pagaria em tal coisa que você precisasse comprar. Mas não é assim. Existem pessoas que nos dizem tudo o que temos que ter. Elas é quem decidem onde temos que morar, o que temos que comer, onde temos que trabalhar, o que podemos vestir, o que vamos vestir. Essas pessoas é quem decide a nossa vida. Então, raciocinando, veja que essas mesmas pessoas, elas manuseiam o alimento o qual comemos e que fortalece o nosso corpo, que alimenta o nosso corpo exterior. E essas mesmas pessoas, elas conseguem manusear a água e manusear o pão, a comida. E você veja que essas pessoas, elas colocam conservantes, colocam produtos químicos, colocam produtos que você nem imagina, nem eu sei que nem conheço, nos alimentos que nós comemos. E esses alimentos estão contaminados com esses produtos, a água, tudo que você imaginar, e acaba ficando aqui contaminado e nos adoece, colocando um câncer, colocando um tumor, fazendo surgir um tumor em nosso corpo, fazendo surgir um problema no sangue, um problema no cérebro, um problema no braço, na perna. Esses alimentos, uma vez manuseados por homens, conseguem nos adoecer o nosso corpo exterior. Então, também raciocinando, esses mesmos homens, as pessoas, todas elas, conseguem também nos dar um alimento através do que elas falam, do que elas nos mostram,
os quais também adoece o nosso interior. Então, veja que faz um sentido. O homem adoece, o próprio homem consegue fazer você adoecer o seu corpo. O próprio homem também consegue fazer adoecer a sua alma. Então, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Então, eu quero que você raciocine junto comigo e veja que o seu problema, não importa qual seja, eu estou ouvindo coisas, eu estou vendo coisas, eu estou sentindo sensações inexplicáveis, eu estou ouvindo vozes, eu estou sentindo sensações ruins, eu estou sentindo algo no meu corpo. Saiba que é porque você simplesmente está alimentando o seu interior com coisas erradas. Mas se você alimentar o seu corpo interior com as coisas corretas, o que é certo, o que é correto, o que é certo, o que é justo, você não vai ter problema emocional, psicológico. Então, é uma questão de você decidir. Por mais que alguém tenha dito, o seu problema é um espírito, é um demônio, uma coisa maligna, é uma feitiçaria, uma bruxaria, não acredite. Por quê? Porque se você tivesse sido vigilante e visto o que as pessoas lhe falam, o que elas fazem você acreditar, o que elas mostram a você, o que elas insinuam a você, e você tivesse vigiado e se afastado dessas coisas, você não estaria nesse estado que você está agora. Eu não sei qual, se é toque religioso, se são pensamentos ruins, obsessivos, pensamentos maldosos, pensamentos obscenos, eu não sei quais são, né? Qual o seu problema. Mas se você tivesse vigiado dessa parte, você não estaria com esse problema. Então, se você tivesse vigiado, porque se fosse algo invisível, espiritual em você, então, ou você vigiando ou não vigiando, e você sabe que se você não está vigiando, porque se você estivesse vigiando, você saberia disso que eu lhe falei, sem você precisar ouvir de mim mesmo. Então, se você está entendendo, começou a entender agora, depois que eu comecei a falar para você sobre essas coisas, então é porque você não foi vigilante, então você não conhecia. E se você não conhecia, foi aí que o problema entrou na sua vida. Mas se você conhecesse e vigiasse, então esse problema não entraria em sua vida. Mas se fosse algo espiritual, algo invisível, algo que você não pode ver, colocando esses problemas em você, algum espírito maligno, ou você vigiando ou não vigiando, esse espírito conseguiria colocar em você tudo isso, não é isso? Então, não é espiritual, é simplesmente a questão de você ter acreditado, aceitado, concordado e tido medo de tudo que lhe disseram, de tudo que lhe falaram, acreditado, concordado com tudo que lhe disseram, sem você raciocinar, sem você analisar e ver que o que lhe disseram não faz sentido, não fez sentido agora. Não faz sentido devido agora você estar entendendo o que nós temos falado aqui, e você vê que eu falei do início, com calma, sobre o corpo físico, sobre o corpo espiritual, que o corpo físico precisa do alimento, o alimento físico, o corpo espiritual precisa do alimento, o alimento que vemos e ouvimos, o alimento espiritual, o qual não vemos e não conseguimos ver nem tocar. Assim como também não podemos ver nem tocar no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito. Então é simples e fácil de você entender que o seu problema, qualquer que seja, vem pelo que você vê e pelo que você ouve. Bom? Então, é o que eu digo sempre. Você precisa perder o medo. Mas perder o medo de quê? De coisas espirituais, do que dizem que é espírito, que é um demônio, que é uma bruxaria, que é uma macumba, feitiçaria, e você acreditou nessas coisas. Dessa forma, essas coisas foram influenciando a sua vida, porque está escrito na palavra de Deus que assim como eu pensei, se sucederá, assim como determinei, se efetuará. Você pode ver que Jó
o livro de Jó fala que Jó foi provado, né? Mas Jó no final ele diz: aquilo que eu temia, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então, Jó mesmo disse que todo aquele problema que veio sobre ele foi porque ele mesmo chamou para ele. Ele mesmo colocou nele. Ele trouxe para a vida dele. E não por uma decisão de Deus que decidiu fazer aquilo. Por quê? Porque se fosse Deus decidindo fazer aquilo, provar Jó com todos aquele sofrimento, Deus não poderia, o demônio não teria vindo até Deus, mas Deus teria ido até o demônio e dito: olha, vê meu servo Jó, vá lá, e, enfim. Mas não foi assim. Primeiro Jó teve medo, ficou imaginando, com medo, receando, e aí então Jó atraiu, trouxe até ele o mal. Quando o mal chegou até Jó, viu que não podia tocar dele porque Jó estava sob a proteção de Deus. Então o demônio foi até Deus e então pediu para tocar em Jó. E Deus permitiu porque Jó estava chamando para ele. Então veja que faz sentido esse raciocínio, porque se fosse Deus dizer: não, eu vou testar Jó, então primeiro Deus teria pensado isso, dito isso e ido até o demônio e dito: olha, eu vou vou deixar você tocar no meu servo, tal, mas não tire a vida dele. Não foi assim. Não foi assim. Foi o mal, o demônio foi até Deus. Então, não foi Deus que foi até o demônio. Então, não foi Deus que decidiu que Jó sofresse, mas Jó decidiu sofrer quando ficou preocupado, pensando o que deveria acontecer. E isso por quê? Porque pessoas conseguiram influenciar Jó. Palavras conseguiram influenciar Jó. Acontecimentos, talvez, naquele momento, vizinhos dele perdendo animais, vizinhos dele sendo roubados, vizinhos dele tendo os filhos sendo mortos, toda aquela coisa, ele viu acontecendo e ele começou a temer que aquilo poderia vir sobre ele. Então, talvez, isso raciocinando, e porque está escrito, é que o mal então foi até Jó. Então não foi Deus que decidiu por si próprio que Jó sofresse tanto aquilo, mas Jó teve medo e Jó atraiu para a vida dele. Então assim, hoje você sofre porque com certeza, né? Com certeza você tem atraído tudo isso para a sua vida. Como você atrai? Ouvindo e acreditando no que lhe falam, ou então tendo medo do que lhe falam, porque uma coisa é você acreditar no que lhe falam. Então, por exemplo, se eu falo para você aqui, repare só, eu estou falando para você aqui agora essas palavras, talvez você esteja acreditando mesmo, está acreditando, e é verdade, porque você viu que faz sentido. Você acreditou, você concorda, você aceita. Então, se você acredita no que está sendo dito aqui, você já começa a sentir um efeito na sua vida. A partir de agora, já começa a sentir um efeito dentro de você, certo? Se você, de repente, eu falei uma palavra que lhe causou um medo, então você teve medo do que eu lhe falo. Ou se eu falar algo aqui que venha lhe causar medo, você vai ter medo disso, do que eu lhe falei ou do que eu venho a lhe falar. Então, de uma certa forma, eu quero que você entenda: ou você acreditando ou você tendo medo, é assim que as coisas lhe atingem, é assim que os problemas emocionais surgem. Então você precisa desacreditar e perder o medo do que você está passando, e então você vai ser curado, porque Jesus já lhe curou, já nos curou, olha, há muitos e muitos, há mais de 2000 anos atrás. Então não tem com o que se preocupar, tá bom? Então confie, acredite, mantenha calma, mantenha a confiança, e lembre-se que os problemas que você está passando, eles vieram do que você vem, do que você viu, do que você ouviu, do que você tem visto e ouvido. Então você precisa simplesmente desacreditar do que você aprendeu, do que você ouviu, ou do que você viu e ouviu, e perder o medo. Então você vai ver que tudo vai se encaixando, tá bom?
Então fique na graça do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E esse vídeo eu vou tentar colocar justamente para o pessoal aí do Facebook. E talvez eu coloque para o pessoal do YouTube. Tá bom? Um forte abraço. Fique na graça de Cristo. Uma boa noite a todos.